Bonjour, galera! Ça va bien? Eu sou Flávio. Eu sou a Simone e no vídeo de hoje vocês vão saber das 10 coisas que a gente não gosta muito aqui da França, que nos incomoda um pouco. O último vídeo foi das 10 coisas que a gente mais gosta. Se você não viu, vai ficar o card aqui, tá muito legal. Antes da gente falar dessas 10 coisas, a gente só queria deixar claro que, assim, muitas coisas que vão nos incomodar e que nos incomodam aqui é porque também a gente veio de um país diferente, com outras regras, com outra cultura, né? Então não existe um lugar perfeito em nenhum lugar, porque você vai vir de uma cultura diferente, você foi acostumado assim desde pequeno, então é uma coisa que acontece naturalmente, né? Bom, e também, assim como o Brasil, a França também é multiétnica. Então, aqui a gente não tá falando de nenhum povo. O objetivo aqui não é falar mal dos franceses e nem da França, mesmo porque a gente mora aqui e a gente Sim, a ama esse gente país. ama. Bom, pessoal, e agora a gente vai começar com essas 10 coisas que a gente não gosta muito aqui da França, né? E a primeira coisa é a burocracia francesa. É muito demorado os processos aqui, gente. Toda a documentação que a gente precisou fazer foi muito demorado. Também tem as questões das informações, muitas vezes no site. Você chega lá no local, não era bem aqueles documentos que eles queriam, eles te pedem muito mais documentos. Então, se você por acaso algum dia vier para cá e precisar fazer alguma formalidade na prefeitura ou algum órgão do governo e tiver as informações no site, fique desconfiado e sempre leve a mais. Porque você vai precisar, inclusive, cópias, fotos. Muitas cópias, né? Muitas Muitas cópias de tudo. A gente teve que levar muito calhamaço de cópias e as coisas aqui também não se resolvem muito por aplicativos. Então você tem que ter o papel realmente impresso, você tem que enviar muitas vezes pelos correios, porque também não é feito por aplicativos ou pela internet, né? Então, e tem a questão realmente da demora, gente. Bom, só para vocês terem uma ideia, a gente foi com um monte de papel assim na prefeitura e ainda no dia a gente teve que sair correndo para imprimir mais coisas. E não estava lá no site daquele documento que a gente tinha que imprimir. Então, por conta disso, a gente fala, gente, todo e qualquer documento que você julga importante para levar para fazer a cidadania, pegar o seu título de séjour, que é a sua carteira de identidade local que permite que você more aqui, os documentos de carta de condução, documento da saúde. Gente, saiba que isso vai demorar. Só para vocês terem uma ideia, a gente chegou aqui há um ano e meio atrás, há um ano e 2 meses mais ou menos atrás. Vai fazer um ano e 3 meses e a gente conseguiu a nossa carta de saúde só há uns 3 meses atrás. Então pensa, demorou quase um mês para isso. E quando a gente fala na burocracia, a gente também fala em burocracia não só no departamento público, mas também no departamento privado. Por exemplo, sempre, pessoal, sempre que a gente precisa resolver qualquer coisa, aqui na França tem até um termo que é muito conhecido, que é o rendezvous. O rendezvous é como se fosse uma reunião, né? Então, por exemplo, se a gente precisa ir no banco só para pegar um papel, a gente precisa marcar um rendezvous. Se a gente precisa ir em qualquer lugar só para fazer uma coisa muito rápida, por exemplo, ver um novo plano da internet, do celular, a gente precisa marcar um rendezvous. E a gente sabe, gente, que isso não é algo que a gente está acostumado no Brasil, não é mesmo? E a segunda coisa é que eles têm muito apego ao papel, gente, a necessidade de ter muito papel. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente, para qualquer coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa de fato imprimir e muitas vezes também enviar via correios. A gente até brinca que uma vez aconteceu com a gente que a gente foi num órgão aqui do governo e a gente estava com todos os documentos impressos, né? Que é exatamente o que eles gostam e o que eles pedem, né? Mas o que aconteceu? A gente chegou lá e ela falou, olha, vocês precisam enviar pelos correios. Gente, aí eu pensei, mas por que enviar pelos correios se a gente tem todos os papéis aqui agora? Aceita esses papéis que vai agilizar o processo. Mas não, pessoal, aqui o Correios trabalha, pessoal. Graças a Deus, no Brasil, a gente sabe que isso não é mais algo que é muito difundido, né? É claro que tem Correios no Brasil, mas não tem essa necessidade do uso como aqui. E uma outra coisa também, a gente já percebeu, inclusive a gente foi em alguns eventos aqui de tênis, como que vocês já viram aí no canal, né? Se ainda não viram, dá uma olhadinha aí no card que eu vou colocar pra vocês, que a gente foi no Master 1000 de Paris. E assim, pessoal, independente da idade, jovens ou pessoas de mais de idade, todo mundo estava com documento físico, com um ticket físico. E eu não entendia por quê, porque eu tava com celular e eu tava com o ingresso no celular. Então,
é algo que é muito comum na cultura francesa, a impressão. Bom, pessoal, e a terceira coisa que a gente não gosta aqui são as sujeiras nas calçadas. O que quer dizer isso? A cidade é muito limpa, Lyon aqui é muito limpa, isso é uma coisa que a gente gosta muito também, mas o que a gente vai falar pra vocês hoje é uma coisa que tem naquele seriado Emily em Paris, que é verdade, gente. Você sempre tem que olhar pro chão quando estiver andando por aqui, pra não pisar no quê? Em xixi, geralmente de cachorro, mas a gente sabe que tem humano que faz também aqui. E a gente já viu isso acontecendo, né? Muito cocô de cachorro, gente, porque eles não têm o hábito, não é todo mundo, obviamente, porque eu já vi gente recolhendo, mas eles não têm muito hábito de recolher o cocô do cachorro, então realmente você tem que cuidar pra não pisar. Já pisamos, inclusive Sim. A Vicky, quando a gente vai passear com ela nos canteiros, tem que tomar muito cuidado com isso. E também guspe, gente, tem muito guspe na rua. Eu não via tanto isso no Brasil. Sim. Mas é uma na coisa... nossa região, na pelo nossa menos, região, né? Exatamente. Mas é uma coisa que aqui tem demais. Então, assim, ó, tem uma cena lá do seriado que ela sai do apartamento e ela pisa direto. Gente, aqui na frente do nosso apartamento acontece igual. A gente cuida. Você sempre tem que estar com o olho na calçada pra não acontecer acidentes. E quando a gente fala sujeira na calçada, como a Moni mesmo explicou, a gente não tá falando de lixo propriamente dito, mas a gente tá falando disso. Cocô, xixi, cuspe, coisas que a gente acha um pouco inaceitável na nossa cultura, né? Até porque tem muitos lixeiros espalhados numa quadra, tem muitos lixeiros, então não sei por que eles não recolhem. Inclusive, uma vez eu já fui, né, chamado a atenção. Um senhor estava limpando a rua, que tipo um gari, e ele me viu recolhendo o cocô da Vicky. E ele veio pra mim e falou, não precisa recolher, deixa aí, isso aí vira estrume. Então, gente, eu nem sabia o que fazer. Então eu falei pra ele, da próxima vez eu deixo, mas eu não consigo. A gente não consegue. Eu não consigo, a gente sempre sai com 2 saquinhos, geralmente, e não que precise sempre, mas, gente, é uma coisa bizarra que acontece aqui. E a quarta coisa que nos incomoda um pouco aqui, que a gente estava acostumado de um jeito diferente no Brasil, é não explicação de muita coisa. Isso, e essas não explicações é que assim, ó, o que a gente percebeu? É que francês acha que tudo é muito óbvio, né? E que quando tu não sabe, tu vai fazer a pergunta, né? Então, por exemplo, se a gente vai num restaurante a primeira vez, no Brasil, normalmente, o garçom, muitas vezes, ele pergunta assim, vocês já conhecem a casa? Quer que a gente explique alguma coisa? Quer que a gente sugira alguma coisa? E aqui, normalmente, não tem isso, pessoal. Aqui, normalmente, o garçom, ele vai te entregar as coisas e vai falar, você já sabe o que você quer comer, você já sabe o que você quer beber, e às vezes a gente nem sabe como funciona, né? Por exemplo, a gente até foi recentemente num restaurante aqui de comida japonesa, onde a gente sabia que era à vontade, mas a gente não sabia como a gente ia pedir, ou as quantidades que viriam de cada uma das porções. E até para evitar desperdícios, né? Então, a gente queria saber exatamente como funcionava para pedir exatamente, da maneira correta, as quantidades que a gente queria. E a gente percebeu assim, gente, não era uma coisa óbvia para nós e também não era uma coisa óbvia para outras pessoas. Porque quando chegaram novas pessoas, clientes no restaurante, as pessoas perguntaram pra gente como funcionava. E aí eu expliquei pra eles como funcionava. E assim, eu não tô falando de uma experiência que a gente teve. Isso são para várias coisas. Sempre pergunte, como ça marche? Comment ça marche? Porque aí eles vão te explicar tranquilamente. Eles não vão te explicar grosseiramente. Eles vão te explicar tranquilamente como funciona tal coisa. Não tenha medo de perguntar. Bom, pessoal, e a quinta coisa que a gente não gosta aqui na França é o formato dos banheiros dos apartamentos e casas. Por quê, gente? Porque assim, ó, a gente quando veio procurar apartamento, quando a gente chegou aqui e foi procurar apartamentos, nós visitamos alguns. Nós já sabíamos disso, mas é muito engraçado quando você vê isso e vê que é a realidade realmente. É que o vaso sanitário não é no mesmo lugar que tem a pia para você lavar a mão e que tem o chuveiro. Então é um lugar separado. Sim. E a casinha do vaso sanitário é só o vaso sanitário, não tem uma pia para você lavar a mão. Então isso é muito esquisito. Fica muito desconfortável. Pensa você tá na casa de alguém, daí você vai lá e faz as suas necessidades, daí você tem que sair do banheiro e no outro banheiro para poder lavar a mão. Gente, é um pouco estranho, né? Mas a gente não sabe o porquê. A gente não tá dizendo que todas as casas francesas são assim, mas a gente pode afirmar para vocês que muitas casas francesas são assim,
Por quê? Porque a gente, quando estava no processo de alugar, como a Simone falou, além de visitar, eu procurei muitas informações na internet, né? Nas imobiliárias, né? Então, o fato de ter procurado nas imobiliárias, a gente viu que essa é a realidade. Mas só uma curiosidade, assim, eu sei que muitos hotéis são assim, muitos lugares são assim, mas também aqui nos apartamentos geralmente não tem a janelinha do banheiro. Sim. O banheiro não tem janelas. E uma outra coisa que incomodou no início, mas agora a gente já acostumou, é que o interruptor do banheiro é pra fora também, não é dentro do banheiro, é fora. Então se você estiver no banheiro tomando banho e alguém quiser fazer uma brincadeira com você, pode desligar. Pode desligar a luz do seu lugar tranquilamente. Bom, pessoal, e eu queria falar mais uma questão referente a essa questão de casa, é que aqui, né, a gente não tem muito costume de ter lavanderia. No Brasil, até uns pequenos apartamentos têm lavanderia, né? Então, provavelmente, quando você vier aqui na França e ficar numa casa, você vai ver que a lavadora de roupa fica no banheiro ou na cozinha. É estranho, não é mesmo? E nem tem tanque aqui, gente. Então a gente tem que usar a pia do banheiro e a pia da cozinha, às vezes, pra usar como tanque. Não sei se você viu, mas esses dias eu mostrei nos stories um negócio parecido assim. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá, porque a gente mostra todas essas coisas boas, não tão boas, nosso dia a dia aqui. Então segue a gente lá, Conexão Bonjour, no Instagram. É isso aí. E a sexta coisa é falta de ar-condicionado nos lugares. Bom, pessoal, como a gente fala, falta de ar-condicionado nos lugares é em vários lugares, né? Então, além, por exemplo, dos transportes públicos, uma das coisas que a gente percebe é que as casas, elas são preparadas para reter o calor e não o frio, né? Então, por exemplo, para o inverno é ótimo isso. E quando a gente fala de climatização, a gente quer dizer para o verão, tá? Porque para o inverno, como a gente falou, a casa é preparada, né? E também tem muitos aquecedores. Normalmente sempre vai ter um aquecedor na casa, né? Mas, pessoal, engane-se quem acha que aqui na Europa não faz calor. Aqui faz muito calor. Então, por exemplo, se a gente aluga um apartamento, é muito difícil você encontrar um apartamento que já venha com algum ar-condicionado ou com instalação para que você coloque um ar-condicionado. Então, para que vocês tenham uma ideia, a gente teve que comprar aqui, para passar o último verão, um ar-condicionado portátil, porque senão, gente, a gente estava ferrado, porque teve dias que passou de 40 graus e a gente não conseguia dormir sem esse ar-condicionado, né? Porque a gente sabe, eu sei que o Brasil é diferente, o Brasil é muito mais quente, mas a gente está acostumado a ligar o ar-condicionado no verão do Brasil. E aqui também essa questão do calor, são 3 meses de calor super intenso, gente, não tem aquela chuvinha no final do dia para dar uma refrescada. E também nos restaurantes, gente, nos restaurantes geralmente não tem ar-condicionado, a gente não foi em nenhum que tinha ar-condicionado, por isso até muitos têm mesas fora. Então, sim, essa é uma questão que também pra gente que vem de um país que sente muito calor é complicado. A sétima coisa que a gente não gosta muito são os impostos altos aqui. Bom, pessoal, a gente sabe que o Brasil também é conhecido com altos impostos, né? Mas, pessoal, aqui a gente sofre com imposto também. É claro que a gente percebe o retorno do governo muito maior do que no Brasil, né? Eu sei que a saúde no Brasil também tem saúde pública, mas a maioria das pessoas que pode pagar normalmente tem um plano de saúde, coisa que aqui não precisa. Assim como a escola, a segurança, que é muito maior, né? Mas, por exemplo, se você está vindo novo para um país, o país ele não te conhece, ele não sabe. Por mais que ele saiba que o teu salário, o salário que você vai ganhar, ele não sabe a sua realidade de gastos, né? Então, o que ele vai fazer normalmente? Ele vai te taxar na taxa mais alta dos impostos, né? E aí, depois que você faz o primeiro ano do imposto de renda, ele vai entender como são os seus hábitos e aí ele vai retornar esse dinheiro e aí vai equilibrar as taxas. Mas o primeiro ano, normalmente, pessoal, é bem difícil para um imigrante aqui na França. Tem alguns impostos, pessoal, e aí eu preciso que vocês fiquem sempre bem ligados, porque a gente acabou de ser pego de surpresa, é o imposto da televisão. A gente falou um pouquinho nos stories também referente a isso. Pensa, pessoal, há 2 semanas atrás eu tive que pagar um imposto que era de 138 euros por causa que a gente tem televisão em casa. Mesmo que a gente nem utilize a televisão para fins de canais locais, né? A gente utiliza mais para Netflix, YouTube e assim por diante, né? Então, assim, se você tem uma televisão em casa, você vai pagar o imposto da televisão. Pensa, é bizarro, não é mesmo? E 138 euros, gente, é bastante dinheiro aqui. 138 euros não são 138 reais, tá bom? Bom, pessoal, e a 8ª coisa que a gente não gosta muito aqui na França é
a chamada água dura, que nada mais é do que a água com muito calcário. A Europa tem essa água aí com muito calcário que a gente não tem no Brasil, né? Então o que ela faz, gente? Ela vai ressecar o seu cabelo, vai ressecar a sua pele, ela pode estragar alguns eletrodomésticos aí também, né? Por ela estar trabalhando aí e fica um branquinho, um grude assim, né? Mas que bom que a gente tem ótimos produtos aqui, tanto pro nosso corpo, né? Como pro cabelo. E também a gente tem pedrinhas anticalcário que a gente joga na máquina de lavar roupa, né? Então você tem que tomar esses cuidados aí pra água não atrapalhar a sua vida. Ela vai te atrapalhar no começo, sim, principalmente no seu corpo, mas aí tem esses artifícios dos produtos. Mas depois o corpo se acostuma também e ele entende como funciona, eu acredito, porque aconteceu com a gente, né? Eu não sou especialista, né? Nem um dermatologista, mas a gente entendeu que depois de um tempo isso resolveu pra gente, mas a minha pele ficou muito seca, a mão da Simone ficou bem seca. Então é algo que você tem que estar preparado também e já pensar aí no investimento nos produtinhos, que aqui tem bastante produtos bem bons. E pra casa e pra limpeza também, mas não se preocupe que você vai achar esses anticalcários aí bem fácil nos mercados. Bom, pessoal, e a nona coisa que a gente não gosta muito aqui na França é... que eles fecham os comércios, gente, fecham os lugares aos domingos, aos feriados. Não é que nem no Brasil que muita coisa fica aberto. Não, aqui é sagrado no domingo, geralmente até meio-dia, meio-dia e meio, no máximo, e alguns estabelecimentos. Por exemplo, shopping não abre domingo. Excepcionalmente, eles avisam que vai abrir. E também no mês de agosto, gente, que é o mês das férias aqui, as férias maiores que eles têm aqui, que são as férias de verão. Então é engraçado, porque não é só as crianças e os adolescentes que tiram férias nas escolas e nos lugares de estudo, né? Mas o comércio aqui em agosto fecha muitos lugares fechados. Eles realmente fecham o estabelecimento, eles colam um papelzinho, um A4 ali na porta do seu estabelecimento e dizem, nós vamos fechar no mês de agosto, voltamos na primeira semana de setembro, e eles realmente fecham, gente. Eles vão curtir as férias, eles dão férias também para os seus funcionários, que é uma coisa muito legal aqui, por isso que é a questão da qualidade de vida. No Brasil a gente se preocupa muito em ganhar dinheiro, em trabalhar. Claro que é diferente também, os padrões, tudo bem, né? Mas aqui é muito legal isso, porque eles prezam essa qualidade, não só da família deles, mas também da família dos funcionários. Então é uma coisa que a gente achou muito esquisito em agosto, que é pleno verão, é aquela pessoal tudo nas ruas, né? Mas acontece. Bom, pessoal, e uma das coisas, além disso, também tem a questão dos horários, né? Eu vou ser bem transparente com vocês. Tem estabelecimentos aqui perto de casa que eu não sei a hora que abre e fecha. Porque cada dia tem um horário diferente, né? Então, até um dos restaurantes aqui que eu gosto de pegar, às vezes, uma salada, já aconteceu várias vezes de eu sair do metrô e ir buscar a salada e tá fechado. Eu falo, mas por que tá fechado? Hoje é sábado ou hoje é sexta. E então, assim, ó, a gente nunca sabe como as coisas... Quais os horários as coisas estão funcionando. É um pouco estranho pra gente. Eles fazem os seus horários. Bom, pessoal, e o 10º e último que a gente vai falar é... Eles reclamam e bufam demais, gente. Isso aí também não é mentira, não é falsidade. Eles têm muito esse hábito de fazer o... né? Mas uma das coisas que a gente brinca aqui na França, e até os próprios franceses, eles falam que o esporte preferido deles é reclamar, né? Então, é algo que é bem francês, e isso não quer dizer que eles estão mal-humorados ou que eles estão, de fato... brigando contigo, mas é um hábito francês, né? Então, eles sempre vão reclamar do tempo, eles são um pouco do contra, né? Às vezes a gente até para ver aqui um telejornal, alguma coisa assim, até entre eles estão falando, meio que brigando. Então, é muito engraçado isso, porque a gente sempre vê eles reclamando de algo, né? E até por isso que eu acho que tem tantas greves e revoluções aqui na França, né? Que por um lado é bom porque move também a civilização, mas por outro lado é um pouco chato, né? Porque a gente também gosta de sempre estar com pessoas que são motivadas e pessoas alto astral perto da gente. A gente sabe que um pouco essas reclamações acabam transmitindo um pouco pra gente também, né? Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse, então, das coisas que a gente não gosta muito aqui na França. São 10 coisas que a gente listou pra vocês, mas lembrando que a gente tem o nosso vídeo das 10 coisas que a gente mais gosta e é o que mais importa pra gente, porque essas coisas que a gente não gosta é questão de se acostumar, você consegue viver normalmente também, é um costume, é outra cultura e a gente leva porque a gente ama aqui essa cidade, a gente ama também a França como país. Né? Uhum.
Então, gente, não esquece de deixar um like legal aí pra gente, que é muito importante. Deixa seu comentário aí, o que você achou de tudo isso. O que mais incomodaria vocês se vocês estivessem morando aqui no nosso lugar, hein? Esses 10 itens, comenta aí embaixo, deixa aí pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. E au revoir!